Bom, estamos aqui na jornada de analista executivo. Como eu já dividi algumas vezes com vocês, eu trilhei essa jornada saindo de analista em empresas de grande porte, no segmento que eu trabalho já há mais de 10 anos, e eu fui analista, supervisor, coordenador, gerente de uma operação um pouco menor, gerente de uma operação um pouco maior, faço parte do comitê estratégico da empresa onde eu estou, do planejamento estratégico, e nessa minha jornada eu tive obviamente acertos e erros, e resultado disso é o aprendizado, que é o que eu quero compartilhar com vocês. Eu quero compartilhar com vocês competências, habilidades, atitudes que eu aprendi que são importantes para quem consegue dar os passos para cima. Se você hoje é assistente, analista e quer se tornar um supervisor, um coordenador, um gerente, um diretor, eu acredito fortemente que você tem que ter essas competências que eu vou dividir com você. Uma outra coisa que é muito importante é o seu jeito de ser. O objetivo de dividir com vocês essas competências não é que todos vocês sejam iguais. A particularidade, o jeito de cada um é fundamental. Eu acredito muito na individualidade. Mas mesmo que alguém seja mais comunicativo do que o outro, alguém tenha uma atividade que demande dele um pouco mais de criatividade do que o outro, o que eu acredito é que mesmo com essas diferenças, essas competências que eu vou dividir com vocês são competências que todos deveriam ter. E elas não vão homogeneizar vocês. Vocês vão continuar diferentes, mas com essas competências são ferramentas que vão ajudar vocês a dar os passos para poder trilhar o caminho, que eu acredito que é o caminho do sucesso, dando passos para cima na sua carreira. A primeira competência eu chamo de o alvo. É muito importante que você saiba aonde você quer chegar. Tem até aquela brincadeira do filme da Alice no País das Maravilhas. Para quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. E na minha experiência eu percebi que em funções de entrada nas empresas, assistentes, analistas, é muito comum você perguntar para alguém: e aí, o que você quer para você? Aonde você quer estar daqui a 5 ou 10 anos? E é muito comum ou a pessoa dizer que não sabe, que nunca pensou nisso, ou ter uma resposta muito genérica. E essa resposta genérica, ela não aterriza um desejo. Então, geralmente as pessoas falam: eu quero crescer. Mas crescer para onde? Às vezes você vai levar 10 anos para dar um passo para cima, que seja, por exemplo, um analista se tornar supervisor, mas o seu sonho era ser diretor. Então não foi o suficiente. Então é muito importante que você trace hoje aonde você quer chegar. E depois que você coloque aquele seu objetivo de longo prazo, que seja, por exemplo, ser um diretor, ser um gerente, ser um coordenador, que você desconstrua ele nos passos que você tem que dar para chegar lá. Por exemplo, você tem que saber para onde você quer ir daqui a 5 ou 10 anos. A sua carreira, que vai ser sair do ponto A, por exemplo, assistente ou analista, para um ponto futuro, imagina que seja um D de diretor, ele não vai ser uma linha reta. O que você vai ter que fazer é mapear quais são, por exemplo, as oportunidades de supervisor que você poderia assumir e que te levariam para essa função de diretor. Porque uma vez que você sabe onde você quer chegar no longo prazo, você tem que desconstruir isso nos passos que você vai dar até lá. Então imagina que você, como analista, mapeou 3 vagas de supervisão em diferentes diretorias da tua empresa que você poderia assumir. Você pode vir para essa vaga, pode vir para essa vaga, ou pode vir para essa vaga. E depois, você mapeou, por exemplo, 2 vagas de coordenação em diferentes diretorias que você poderia ir. Então você pode vir daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, por exemplo. E depois você mapeou, por exemplo, mais 2 vagas de gerência que você pode assumir. Então você pode vir daqui para cá, ou até daqui para cá também. E depois uma delas vai te levar para o teu objetivo de longo prazo. O que eu quero que você perceba não vai ser um caminho em linha reta. Esse caminho, ele vai ter esse zigue-zague. Uma vez que você já percebeu e mapeou quais são as possibilidades, você traçou o seu plano A, seu plano B, seu plano C. Depois que você descobriu quais são, por exemplo, as cadeiras de supervisor que você poderia assumir e que te levariam para o seu objetivo de longo prazo, você pode identificar e deve identificar o que os supervisores de sucesso, que você considera sucesso, têm como característica e qual foi a jornada que levou eles de analista para supervisor, que é onde você deve estar hoje, ou como assistente. Uma vez que você descobre o que ele fez para chegar lá e quais atitudes, habilidades que ele tem hoje que te inspiram, você pode modular isso e correr atrás disso.
de se desenvolver nessas habilidades e de tentar traçar o caminho que para ele deu certo. Você assumiu a cadeira de supervisor e quer ser coordenador, você vai repetir o mesmo exercício. O que os coordenadores que te inspiram têm como competências e habilidades, atitudes, e qual foi o caminho que levou eles de supervisor para coordenador? Você modula isso e tenta repetir o caminho e desenvolve as competências, características e habilidades que ele tem. Isso vai servir para cada passo que você der e vai ser uma maneira de você ser mais efetivo. É algo que eu vejo pouca gente ou ninguém fazendo. Bom, outra característica que eu empiricamente aprendi, baseado nas minhas experiências, no que eu vi nas pessoas ao meu redor, que eu considero importante e recomendo fortemente, é a questão de questionar o status quo, né? Não ficar na zona de conforto. É muito importante, e eu vi que para quem cresce, quem se destaca, essa é uma atitude frequente, comum em todos eles, é essa questão de que você não está satisfeito com o que você já faz, com o que você entrega. Não é que você não está satisfeito porque você acha que não faz algo bom. É que você sabe que já entrega alguma coisa boa, mas acredita que você pode fazer mais. Porque se você hoje é um analista, um assistente, ou alguma função ainda no começo da tua jornada, da tua carreira, e quer chegar lá na frente, você não pode estar satisfeito só com o que você faz hoje. Porque com certeza um coordenador, um gerente, um diretor fazem muito mais do que o que você faz hoje. Às vezes não em quantidade de atividades, mas na complexidade da atividade deles. Às vezes ele até faz menos atividades que vocês, mas com uma complexidade muito maior. Então, é isso que você tem que se provocar. Se hoje você tem, por exemplo, uma planilha de um indicador específico da tua atividade, do teu processo, e você já faz isso bem, como é que você consegue tornar isso uma informação ainda mais complexa? Como é que, por exemplo, se você gera todo dia baseado num relatório um indicador para os seus clientes, seja um diretor, um gerente, uma outra área, como é que você de repente consegue colocar inteligência artificial nesse teu processo? É difícil? É complexo? É, mas se você fizer, com certeza você vai estar na frente da grande maioria das pessoas ao teu redor. Então quem cresce costuma se fazer esse tipo de provocação. Como é que você não consegue não ficar só satisfeito com o que você já está fazendo? Você tem que estar feliz sabendo que está fazendo algo bom, mas sempre se provocando, se questionando para fazer mais. E não é só questionando a você, questione também o ambiente. Às vezes você já está em uma empresa que tem muita oportunidade, você vai capturar elas, ok. Só que às vezes você está numa empresa onde as pessoas já se consideram muito boas, de repente uma empresa premiada, etc. Mas você sempre pode melhorar. Então como é que você consegue identificar alguma coisa numa empresa que já faz algo muito bem, que é campeã de mercado, que é premiada e reconhecida, e você continua melhorando ela? Você tem que achar uma maneira de continuar melhorando, porque é isso que vai abrir as portas do teu encarreiramento, do teu crescimento. E é importante também, muito importante, que você haja hoje como a função que você quer ocupar amanhã. Se a gente está falando de crescimento e de repente hoje você é analista e quer se tornar supervisor, você não pode esperar virar supervisor para começar a agir como. Imagina que hoje como analista você atualiza algumas informações para o seu supervisor fazer uma reunião diária. Se você quer ser supervisor, você tem que pedir para ele, para de vez em quando fazer aquela reunião no lugar dele. Mesmo que ele esteja na sala com você, ou enfim, onde é que seja esse ambiente. Você tem que pedir para executar o papel dele. Se esse é um cara que faz um planejamento de alguma coisa, peça para ele te ensinar e peça para fazer esse planejamento uma vez para ele. Porque quando você age hoje como a função que você quer ocupar amanhã, o seu crescimento é natural. Muita gente espera assumir aquela função para poder começar a aprender e desempenhar aquela atividade. E muitas vezes ele não vai ter a chance justamente porque não está qualificado, ainda não sabe fazer o que o supervisor tem que fazer. Então, sai na frente. Haja hoje como a função que você quer ter amanhã. Isso serve para supervisor, coordenador, gerente, diretor, qualquer função que seja. Bom, vamos falar agora sobre fazer a diferença. Fazer a diferença é você se destacar em meio à maioria. Como a gente escuta às vezes, querer resultados diferentes fazendo a mesma coisa é insanidade. Então se você fizer a mesma coisa que a maioria das pessoas ao seu redor, provavelmente você vai ter um encarreiramento que a maioria das pessoas tem. Se você quer ir mais longe, você tem que fazer algo diferente. E uma das maneiras de se diferenciar é: a maioria das pessoas mostra problemas. Olha, tal coisa vai parar porque a gente não tem um recurso tal sistema não vai ligar porque vai ter um corte de energia. Todo mundo traz uma série de problemas para o seu líder, para o seu gestor. Pouquíssima gente leva uma solução. Então, se hoje você quer fazer a diferença, a partir de amanhã, você não leva mais um problema sem levar junto uma solução.
você tem que ser um propositor de soluções. Problema não é ruim, seja uma antena de problema, porque problema é oportunidade, mas não leve só o problema para frente, leve um problema e pelo menos uma alternativa de solução. Assim você já vai estar anos-luz na frente da maioria. Outra maneira de se destacar é procurar oportunidades para aparecer. Você tem que aparecer. Então pesquise na sua organização, de repente reuniões que acontecem, não sei com que frequência, diária, mensal, semanal, trimestral, mas pesquise uma reunião que tenha lá pessoas que são influentes na tua empresa e pergunte como você pode passar a fazer parte dela. Fale para o teu líder que você gostaria de fazer parte de fóruns, de projetos, para você poder demonstrar o seu trabalho e ter vitrine. Se você quer crescer, você tem que ser visto. Então, busque oportunidades de aparecer. Se tem um projeto começando, levanta a mão para participar. A maioria das pessoas foge de mais trabalho. Quem foge de trabalho vai ficar na mesma cadeira. Se você tem como característica estar sempre disponível e assumindo novos desafios e responsabilidades, você com certeza vai ser visto e vai ser lembrado. Então isso é muito importante. Também é muito importante que você assuma responsabilidades, mas que você só prometa o que for conseguir cumprir. Não é para você se tornar um cara extremamente conservador e não prometer nada para não ter o risco de não entregar. Pelo contrário. Mas tenha consciência do que você consegue fazer, das suas habilidades, do tempo que você tem disponível. Um grande tiro no pé é você fazer promessas e frustrar ela. Você vai aparecer e vai ser lembrado da pior maneira possível. Então, seja organizado, conheça a sua agenda, conheça as suas competências e as suas lacunas e assuma compromissos que você dá conta. Mesmo que você às vezes ainda não domine um assunto, vai ter que estudar um pouco ele, tudo bem. Mas faça coisas que você seja capaz de executar, que você tenha tempo para fazer e assuma compromissos que você vai entregar e não deixe de entregar. Alinhamento de expectativa é fundamental. Eventualmente, se você for atrasar um dia, avisa com a maior antecedência e negocia, que o seu cliente pode dizer para você que ele não tem como estender o prazo em um dia e aí você tem que dar um jeito e garantir. Essa é uma tremenda maneira de se diferenciar da maioria. A maioria não faz isso. Outra coisa importante, se destaque. E uma maneira simples para se destacar, mas que quase ninguém faz. Seja disciplinado. Faça as coisas que você se propôs a fazer. Se você assume a responsabilidade de um processo, ou se você se coloca à disposição para fazer alguma coisa, não para de fazer sem falar para ninguém. É muito comum ver isso acontecer. Com a diversidade de coisas que a gente tem, a quantidade de tarefas e atividades, algumas pessoas deixam de fazer alguma coisa, alguém naquele momento não lembrou de cobrar, cai no esquecimento, de repente lá no futuro quando alguém fala, pô, e aquele indicador, ou e aquele processo? Ah, parou, por quê? Não sei. Isso acontece demais. E isso é o que a maioria faz. Você não quer estar no meio da maioria, você quer se destacar. Então, seja disciplinado. Assuma compromissos e entregue eles religiosamente. Seja um relógio suíço. Seja disciplinado, seja pontual, seja organizado. Então, existe uma série de ferramentas que depois eu vou compartilhar com vocês para que você possa se organizar, mas seja organizado. Faça as coisas de uma maneira que você não se embaralhe. Entregue o que você prometeu e seja reconhecido como um cara que tem esse comprometimento e que consegue fazer o que se propõe a fazer. Por fim, mais importante, cacareje. Cacarejar é o quê? Vamos fazer aquela analogia com a galinha, né? O pessoal diz que uma galinha não bota um ovo sem cacarejar. Então você tem que aparecer. Você faz um monte de coisas e quer que as pessoas estejam te reconhecendo, dando parabéns, mas se você não fala nada para ninguém, ele muitas vezes não sabe o que você está fazendo. Se você já faz um monte de coisa e acha que sua agenda é cheia, imagina o teu gestor que de repente tem mais 3 de você embaixo dele, ou 20 de você embaixo dele. Como é que ele vai saber tudo que todo mundo está fazendo? Não cabe na agenda dele a agenda de todo mundo. Então você tem que dar visibilidade. O importante é você ter sensibilidade para saber que você não vai ficar dando visibilidade de que você lembrou de apagar a luz quando saiu. Então você tem que ter bom senso. Mas ao mesmo tempo, se você construir uma melhoria no seu processo, na sua planilha, no seu indicador, espera a oportunidade, uma reunião ou um momento que você veja ele passando no corredor e mostre. Você tem que mostrar as coisas que você faz. Porque é isso que vai ficar na mente do teu gestor, ou dos gestores da empresa, ou das pessoas influentes da empresa, que amanhã, quando tiver uma oportunidade, vão indicar você ou outra pessoa. Às vezes a gente não fica à vontade para mostrar o que está fazendo, a gente não quer ser snob, mas se você não fizer,
outros vão fazer. O importante é você achar uma maneira de fazer que te deixe confortável, mas faça, porque isso é importante para o seu encarreiramento. É isso que vai te levar mais longe também.